Vamos seguir? Outro tipo de singularidade interessante, e essas são singularidades mais específicas para sistemas de bombeamento, são as chamadas válvulas de pé com crivo. Na realidade, o que nós temos aqui são duas peças em uma. Então, nós temos uma singularidade que é o crivo. O crivo ele tem uma certa função, nós já vamos comentar daqui a pouco. E a válvula de pé é uma outra singularidade que tem uma outra função. Mas normalmente pode-se comprar no mercado a válvula de pé com crivo. Duas peças em uma, com funções diferentes. A válvula de pé com uma função, o crivo com outra, mas pelo fato de elas serem instaladas próximas, elas são instaladas assim muito próximas, né? Elas precisam estar próximas umas das outras, se encontra no mercado a válvula de pé com crivo. Ah, eu quero só o crivo, você também acha no mercado só o crivo, por exemplo, tá? Mas a válvula de pé com crivo, ela é utilizada, né? Então, o que seria esses dois tipos de singularidade, essas duas em um? Primeiro, vamos analisar o crivo. O crivo ele é colocado na extremidade inferior da tubulação, que nós chamamos de tubulação de sucção de bombas. Se nós retornarmos aqui o slide anterior, aquela tubulação que vem antes da bomba, nós vamos chamar de tubulação de sucção, certo? Então, aqui ó, nós temos a tubulação de sucção. É aquela tubulação que vem antes da bomba. E a tubulação que vem depois da bomba, depois da passagem pela bomba, nós chamamos de tubulação de recalque. Então, nós temos ali o tubo de recalque. Não tem nada a ver ali com recalque de solos, né, na mecânica dos solos que vocês estudaram, tá? Então, quando a gente fala em recalque em hidráulica, nós estamos falando de bombeamento, mais especificamente daquele trecho de tubulação que vem depois da bomba, certo? Então, aonde são instaladas ali o crivo, né? Na extremidade inferior da tubulação de sucção, na ligação com o reservatório inferior. E é aqui que nós temos o crivo, propriamente dito, nessa imagem, tá? O crivo, ele aparece aqui. Qual seria o papel, então, pessoal, do crivo? Percebam que ele é uma peça que deixa aberturas internas. É como se fosse uma grade. Conseguem observar? É como se fosse uma grade. E o papel que ele cumpre é exatamente o papel de gradeamento. Serve para reter material grosseiro, impedindo que esse material entre dentro da bomba. Nessa imagem aqui a gente tem o crivo de novo, tá? Então aqui aparece o crivo. O crivo ele seria instalado aqui, nessa região inferior, tá? Na extremidade da tubulação de sucção. Começo da tubulação de sucção. Então ele é colocado aqui justamente para fazer o gradeamento de material grosseiro, impedindo que esse material grosseiro entre dentro da bomba, colida com o rotor da bomba e danifique a parte interna da bomba. Então o crivo ele é uma peça utilizada para proteção da bomba. O que seria esse material que seria retido pelo crivo? Plástico, né? Ele retém pedras, principalmente se pensarmos em cascalho, já da granulometria de cascalho, ele consegue reter o cascalho não vai passar pela abertura deixada pelo crivo. Folha, galho não passam pela abertura deixada pelo crivo, material plástico não passa, então esse material, consequentemente, por ser retido pelo crivo, pelas grades do crivo, ele não entra dentro da bomba e aí evita-se estragar a bomba. Lógico que esse tipo de singularidade é muito importante em sistemas de abastecimento, principalmente aqueles que bombeiam, que retiram, que extraem água com uma certa quantidade de material, vamos dizer assim, impuro, né? Por exemplo, se o bombeamento for de água de um rio, por exemplo, essa água do rio ela pode vir com galho, pode vir com folha, se for um rio mais poluído pode ter pedaço de plástico, etc. E todo esse material ele fica retido ali pelo crivo, certo, pessoal? Todavia, o crivo não consegue reter areia. A areia passa pela abertura, certo? Material arenoso, a areia consegue passar por essas aberturas deixadas pelo crivo. Então, ele não protege a bomba de areia, porque se a areia entrar, essa areia ela vai se chocar com o rotor da bomba e vai causar um efeito muito parecido com a cavitação, uma explosão de bolhas de vapor
dentro do rotor. Ela vai causar uma abrasão interna, é sólido com sólido, são grãos de quartzo com material metálico da bomba. Então, essa abrasão causada pela areia dentro da bomba, obviamente, vai danificar a bomba. E o crivo não evita a passagem de areia, porque a abertura deixada pelo crivo é grande o suficiente para deixar a areia passar. Ele deixa a areia passar, protege contra cascalho, protege contra folha, galho, mas a areia passa. Aí vocês podem me perguntar, então por que não diminui a abertura do crivo? Aí eu pergunto para vocês, por que não diminuir mais a abertura do crivo para segurar a areia, pessoal? Por quê? Por que essa abertura do crivo não é diminuída a ponto dele segurar a areia? Porque aí diminuiria a vazão da água também? Ele aumentaria a perda de carga, ele dificultaria a passagem de água, exato, né? A água fica com mais dificuldade de passar. Justamente porque ele causaria uma perda de carga localizada muito grande se ele tiver abertura pequena, certo? Quanto menor a abertura deixada pelo crivo, mais perda de carga localizada ele causa, ou seja, mais queda de pressão na passagem do fluido por dentro dele, ele vai causar. Então, logicamente, isso tudo tem que ser quantificado. O crivo está ali para reter material grosseiro, mas não está ali para reter material fino, porque para segurar areia, ele também dificulta a passagem de água, causando uma perda de carga localizada muito grande. Então, ele não consegue segurar a areia, por exemplo. Certo, pessoal? Então, a gente tem que ter em mente isso. O que fazer, então, para segurar a areia? Vamos imaginar que é um bombeamento de um rio. Como que nós vamos fazer para segurar a areia? Vamos imaginar que essa água aqui ela é bombeada de um rio. O rio tem areia, principalmente em período chuvoso. Há um carregamento grande de material arenoso em período chuvoso. Aí o que nós vamos fazer para reter a areia, pessoal? Não vai ser o crivo quem vai reter. Então nós temos que tomar aí alguns cuidados quando o bombeamento ele é feito diretamente do rio. Dentre esses cuidados, vamos observar aqui algumas dicas. Nós temos aqui o rio, eu estou olhando o rio aqui em planta, certo? Então nós temos aqui um trecho em planta de um rio. Olhando por cima o rio, aqui a gente teria uma margem, aqui a gente teria outra margem. Vamos colocar o sentido da água no rio aqui, o sentido aqui de cima para baixo. Estou olhando em planta, tá? E aqui eu vou colocar um sistema de bombeamento, eu vou bombear diretamente a água desse rio. Então, lógico que eu vou construir uma estrutura de tomada de água. Não é recomendável que a gente faça uma estrutura de tomada de água assim, ó, por exemplo, retirando a água, criando aqui, por exemplo, um canal para retirar a água desse rio. Ao criar esse canal aqui, ó, eu elimino essa margem e a água do rio ela entraria aqui no meu sistema de captação, na minha tomada de água dessa maneira. Isso não é recomendável, certo? Porque ao entrar desse jeito, a gente facilita que a água do rio transporte a areia do rio para dentro do nosso sistema de captação. Então, não é recomendável utilizar um sistema como esse, certo? Então, o sistema de captação de água direta de rio, ele não pode ter uma tomada de água dessa maneira. Isso aqui é errado, certo? Como que nós deveríamos fazer, ou qual seria a forma melhor de fazer essa tomada de água? Vou trazer a figura para cá para a gente discutir isso. Bom, então eu vou apagar essa tomada de água dessa maneira, porque é uma tomada não muito adequada, certo? Seria melhor, então, que fizéssemos uma tomada de água assim, ó, com um ângulo meio esconso, em relação ao escoamento. Com isso, pessoal, o escoamento passa e ele tende a levar a areia adiante, para a jusante. Essa água vai entrar, sim, na tomada de água. Então, uma parte da água vai ser desviada para entrar aqui na tomada de água. Só que a entrada de água nessa região, ela ocorre com a velocidade mais baixa. Então, a água aqui, nessa segunda imagem da direita, ela entra na tomada de água com velocidade menor do que aqui, ó, porque aqui ela está sendo facilitada pelo próprio sentido do escoamento no rio. Ela entra aqui com velocidade maior. Então, aqui, ó, a água, ela entra, vamos chamar essa velocidade V1, com a velocidade V1 grande. Se a velocidade V1 é grande, ela consegue levar areia em suspensão, principalmente em período chuvoso. Partículas finas de areia, silt, ela consegue carregar com ela. Se a gente tem aqui nessa região uma velocidade V2
menor do que a velocidade V1, e isso é incentivado pelo ângulo da tomada de água, aquela partícula de areia que vem com a água do rio, pelo fato da velocidade ser menor, a partícula de areia tende a sedimentar antes de entrar na tomada de água, certo? Porque quando a velocidade da água é pequena, a areia é mais densa do que a água. Vamos olhar a questão da massa específica. A água, massa específica, 1.000 kg por metro cúbico. A areia são grãos de quartzo, massa específica de 2.650 kg por metro cúbico, certo? Então, quando a velocidade da água é pequena, há a tendência da areia sedimentar e, portanto, a entrada de areia nessa tomada de água, ela é uma entrada menor, certo? Então, esse tipo de estrutura é desejável quando é feita uma captação direta em rio, certo, pessoal? Entenderam? Bom, além disso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um local logo depois da tomada de água, né, que vai facilitar a sedimentação de uma eventual areia que entrou junto com esse escoamento. Essa região é a região que nós chamamos de caixa de areia. Então, após aqui a tomada de água, eu vou repetir a tomada de água, vamos até repetir, para que a gente tenha aqui o esquema em sequência, né? Fique mais fácil da gente enxergar globalmente o que acontece. Então, aqui a gente tem a captação com o ângulo correto. Aqui, ó, nesse canal, que é o canal de tomada de água, nós vamos criar um tanque, que é um tanque normalmente um pouco mais largo. Às vezes ele tem até uma divisão interna aqui, ó. Mas ele é mais largo em geral, tá? Então ele tem aqui uma certa largura. E depois há uma continuação do canal após essa divisão interna. Esse tanque, ele é chamado de caixa de areia ou desarenador, certo? Então nós temos aqui uma caixa de areia. Ou desarenador. Desarenador. É um tanque, então, mais largo, que vai fazer com que a velocidade da água caia, certo? Então, obviamente, a água passará por esse tanque com velocidade, certo? Então, ela vai ter aqui, por exemplo, uma velocidade V3. Só que a velocidade V3 é uma velocidade pequena, certo? Menor ali que V2. Como a velocidade é pequena, aquela areia que eventualmente ainda entrou, principalmente a areia fina, que eventualmente ainda entrou pela tomada de água, ela sedimenta, certo? Então ela vai para o fundo da caixa de areia. Normalmente ela é dividida em 2 compartimentos para se fazer manutenção. Porque imagina, isso aqui é um tanque de sedimentação, então a areia vai acumular aqui no fundo, né, desse tanque. Então há uma tendência, com o passar do tempo, de formar ali depósitos de areia, né? Esses depósitos de areia vão se formando ali no fundo desse tanque. Lógico que você precisa limpar esse tanque, senão ele vai bloquear a entrada de água no seu sistema de bombeamento, que vai estar aqui um pouco mais ajusante, certo? Então, pessoal, para dar a manutenção nesse sistema sem impedir, né, a continuidade do bombeamento, são criados aqui esses 2 compartimentos. Você fecha um compartimento, retira a areia desse e deixa o outro funcionando. Aí depois, quando você for fazer a limpeza desse outro compartimento, você abre o outro que você acabou de limpar, certo? Então, ele é dividido nesses 2 compartimentos justamente para manutenção e limpeza. Para não fechar tudo, ter que limpar tudo, interromper o bombeamento, para depois fazer o sistema funcionar de novo, tá? Então, você interrompe apenas um, limpa esse compartimento que foi interrompido, depois você interrompe o outro e deixa a água passar por aquele que você acabou de limpar, certo? O que vai acontecer então se a gente fizer uma vista em corte desse desarenador? Ele é um sistema como esse aqui, ele é um tanque mais fundo, certo? Então a gente teria aqui um tanque um pouco mais fundo. Aqui seria o fundo desse tanque. Aqui em alaranjado é a continuação do canal de tomada de água, certo? Essa continuação aqui em alaranjado. Então aqui seria o canal de tomada de água. Então a água ela vem e passa por dentro do desarenador. Ela vai passando aqui por dentro do desarenador até ir para a região onde está a bomba, né? O local onde está o reservatório inferior
e que estará ligado ali com o sistema de bombeamento. Então, essa água que vem eventualmente com areia fina, ela vem transportando areia fina em suspensão, essa areia fina vem lá do rio, vem aqui do rio, certo? Ao entrar nesse tanque, que é um tanque onde a velocidade é mais baixa, veja que V3 é uma velocidade menor ainda, e é um tanque mais profundo, essa areia tende a ir para o fundo do desalinador. E vai acumulando aí no fundo com o passar do tempo, formando depósitos que precisam ser removidos depois de alguns meses ou depois de alguns anos, certo? Com isso, a quantidade de areia que segue para o sistema de bombeamento é uma quantidade muito pequena, certo? Então, a maioria dessa areia, mesmo a areia fina, ela consegue ser retida ali na caixa de areia. Um mecanismo simples de separação física entre fluido, água no caso, e sólido, grãos de quartzo da areia. Aí sim, a água é destinada ao reservatório inferior, então tem-se aqui o reservatório inferior, vou colocar aqui um reservatório cilíndrico, esse seria o reservatório inferior, e aí ela é destinada ali aos sistemas de bombeamento, certo? Então nós temos ali as bombas. Vou desenhar aqui duas bombas, a bomba B1 e a bomba B2, certo? Então, estando isenta de areia fina, a bomba fica mais protegida da abrasão por essa areia. Mas mesmo nesses sistemas, se o sistema é um sistema de bomba não afogada, um sistema como esse que a gente verifica aqui, onde o reservatório inferior está abaixo da cota da bomba, percebam, tá? É muito importante que se tenha ali a colocação ainda do crivo, para evitar a eventual entrada de material grosseiro. Tá? Principalmente de uma eventual entrada de material pelo próprio reservatório, né? É mais raro acontecer isso, mas imagine se alguém jogar um plástico ou cair folha, esse reservatório ficar erroneamente ficar aberto durante um certo período de tempo e alguma folha cair aqui. O crivo ainda segura e protege a bomba. Entenderam, pessoal? Então o papel do crivo é esse papel de gradeamento. Já a válvula de pé, que é a que vem imediatamente acima do crivo, ela já funciona como uma espécie de válvula de retenção. Vamos lembrar que as válvulas de retenção são aquelas portinholas, certo? Que permitem apenas o fluxo num sentido, evitando o contrafluxo. Então, a válvula de pé, ela funciona como uma espécie de válvula de retenção, cujo papel é manter a tubulação de recalque totalmente cheia de água, principalmente nos sistemas onde a bomba tem o seu eixo uma cota acima da cota do reservatório inferior, certo? Então, é colocada aqui a válvula de pé. Então, nós temos aqui a válvula de pé, que funciona como se fosse uma válvula de retenção. Por que isso, pessoal? Quando a bomba é desligada, nesse sistema onde ela está colocada com cota acima da cota do reservatório inferior, veja que o eixo da bomba está na cota acima do reservatório inferior. Quando a bomba é desligada, a tendência dessa água presente aqui na tubulação de sucção é retornar para o reservatório inferior. Tem problema isso, essa água retornar para o reservatório inferior? Não tem problema nenhum, não é reservatório de recalque, tá? Vamos cortar isso aqui. Não tem problema nenhum esse contrafluxo de água retornar para o reservatório inferior. Isso não tem problema nenhum nesse movimento, tá? O problema que pode acontecer é depois quando você ligar a bomba de novo. Porque quando você ligar a bomba de novo, a tubulação de sucção estaria vazia, ela estaria sem água, com ar dentro dela, mas sem água. E aí, se você ligar essa bomba que for ligada novamente no segundo ciclo, e a tubulação de sucção estiver vazia, essa bomba vai ficar girando, o ar em torno dela vai esquentar, ela girando, ela não vai succionar água nenhuma, ela vai esquentar e vai queimar a bomba. Então, para que um sistema como esse funcione, é necessário que a tubulação de sucção esteja completamente cheia de água, antes de iniciar um novo ciclo de bombeamento. Certo, pessoal? Conseguiram entender? Para que essa tubulação de sucção, então, esteja completamente cheia de água, permitindo o início de um novo ciclo de bombeamento, permitindo que você ligue a bomba de novo,
é preciso que alguém segure essa água na tubulação de sucção, e esse alguém é a válvula de pé, certo? Então a válvula de pé, ela funciona como uma espécie de válvula de retenção que vai apenas permitir o fluxo num sentido, que é o sentido do bombeamento, o sentido azul, e que vai impedir o contrafluxo quando a bomba é desligada, mantendo a tubulação de sucção sempre cheia de água para permitir um novo ciclo de bombeamento. Esse procedimento é chamado de escorva da tubulação, nome feio aí, escorva, é um E, escorva. Ou escorvar a tubulação de sucção significa manter a tubulação sempre cheia de água e sem ar, certo? Escorvar a tubulação é enchê-la de água ou enchê-la de líquido, retirando todo o ar presente dentro dela. Então a válvula de pé ela auxilia nesse procedimento. Aí você pode perguntar assim, é a primeira vez que vai ligar a bomba? Quando eu instalo, não, o sistema está novinho, certo? Você precisa encher essa tubulação de água. Não adianta você deixar esse sistema aqui novinho, sem esse trecho cheio de água no começo. Porque se você ligar essa bomba e isso aqui não estiver cheio de água, essa bomba vai ficar girando com o ar girando, não vai puxar água, coisa nenhuma, e essa bomba vai queimar, certo? Então é preciso, na primeira vez que bombear, primeira vez que ligar, que essa tubulação aqui de sucção esteja preenchida por água. Então você preenche com água e depois acopla e liga a bomba. Existem, nós vamos ver na unidade seguinte, algumas bombas que são autoescovantes, elas conseguem retirar o ar de dentro da tubulação de sucção, mas são bombas mais caras que têm mecanismos mais específicos no interior dela. Existem algumas bombas que conseguem fazer a escova. Na maioria dos casos, as bombas não são autoescovantes, então a tubulação de sucção ela precisa estar cheia de água e está ali a válvula de pé para garantir isso. Tudo bem, pessoal? Se observarmos, então, internamente a válvula de pé, ela não é bem uma portinhola, porque normalmente ela é vertical. Nessa imagem nossa aqui, ela ficou até na horizontal, a gente poderia até usar uma válvula de retenção, certo? Mas nessa imagem aqui, ó, a válvula de pé, ela é vertical, certo? Então, ela está num eixo vertical de tubulação. Normalmente, as válvulas de pé são verticais. Então, a gente teria ali a válvula de pé. Então, ela funciona aqui como um obturador, então não é bem uma portinha, mas é um obturador que quando a água vai passar por dentro dela, quando o fluido passa por dentro dela, ela passa aqui pelo crivo, ele entrou pelas aberturas, certo? Passa aqui, ó, e passa por esse orifício deixado. Aqui também vai acontecer isso, passa pela abertura deixada pelo crivo e consegue entrar por esse orifício, certo? No caso do contrafluxo, aí o que vai acontecer é o seguinte, ó, o contrafluxo vem, esse obturador ele fecha essa passagem, isso aqui ele vai fechar, ele vai descer, vai fechar e a água não consegue retornar para o reservatório inferior, certo? Percebam que a água precisa então forçar a abertura desse obturador para poder passar. E a válvula de pé em geral é uma peça que causa uma perda de carga localizada grande, mas ela é muito necessária em sistemas como esses, onde o nível da bomba está acima do nível do reservatório inferior, certo? Justamente para garantir esse novo ciclo de bombeamento. Ao funcionar como uma espécie de válvula de retenção, também é importante ter do lado de fora da válvula de pé o sentido de escoamento, certo? Então veja que normalmente elas têm ali uma setinha indicando qual é o sentido normal do fluxo. Principalmente se às vezes o cara compra só a válvula de pé, deixa eu comprar a válvula de pé com crivo. Aqui fica mais fácil da gente enxergar que ela tem que ser instalada assim, né? Não tem sentido colocar a válvula de pé antes do crivo. Primeiro vem o crivo para segurar material grosseiro e depois vem a válvula de pé para manter a tubulação de sucção sempre cheia de água. Certo, pessoal? Lógico que em algumas situações, e isso a gente vai discutir melhor lá na unidade de máquinas de fluxo, na próxima unidade, essa válvula de pé ela é até dispensável. E isso seria bom se pudéssemos dispensar a válvula de pé, porque a gente retira do sistema uma peça que causa uma perda de carga localizada grande. Em geral, essas perdas de cargas localizadas são ruins, porque elas reduzem a pressão do escoamento. Tá? Então, quanto maior a perda de carga, menor vai ser a pressão ali do escoamento. Então, quanto mais peça que vai causar perda de carga localizada grande, com menos pressão disponível aquele escoamento vai ficar. E, às vezes, é possível
eliminar a válvula de pé, mas não num sistema como esse que a gente mostra aqui. Um sistema como esse, onde a bomba está acima do reservatório, a válvula de pé ela é fundamental e ela é indispensável. Tudo bem? Assim como também, vamos salientar, a famosa válvula de retenção que vem logo depois da bomba, certo? Essa válvula de retenção aqui, ela é fundamental também no sistema, para segurar a água na tubulação de recalque, impedindo que o contrafluxo retorne, danificando o rotor da bomba. Dúvida daqui, pessoal? Podemos seguir? Bom, existem outros tipos de singularidades, como por exemplo as válvulas de alívio, e essas são singularidades que também funcionam pela própria água, funcionam automaticamente, ou seja, é o próprio escoamento que propicia a abertura dessas válvulas, certo? Comparando ali a válvula de retenção com a válvula de alívio, vamos observar aqui novamente o esquema de uma válvula de retenção. A válvula de retenção, até que ela não tem grandes dificuldades de ser aberta, basta que o fluido tenha aqui uma pressão disponível para girar essa portinhola, certo? Permitindo o sentido do fluxo. Já no caso das válvulas de alívio, o sistema de fechamento ele é condicionado por uma mola. Então nós temos aqui uma mola e essa mola força esse obturador a fechar esse orifício, certo? Então o sistema é instalado assim, ó. Aqui ele é instalado por cima de uma tubulação, como se nós tivéssemos aqui a parede superior da tubulação, o tubo está aqui. Vou desenhar aqui meio fora de escala, tá? Nosso tubo estaria aqui, por exemplo. Aí a válvula de alívio ela é instalada por cima, então toda essa parte aqui ela fica por cima da tubulação, tá? Então, pessoal, para que a água consiga empurrar esse obturador, aqui ela está fechada, esse obturador ele é forçado por uma mola, então né, ele fecha essa abertura condicionado pela força de uma mola, né? Então, para a água conseguir empurrar esse obturador e passar nesse sentido aqui, ó, ela precisa exercer uma certa força para comprimir a mola, certo? E essa força não é uma força pequena, né? Então, quando que uma válvula de alívio ela deve ser utilizada? Quando eu tenho aqui uma pressão muito grande, tá? Então, é quando atinge-se nessa região uma pressão muito grande e eu preciso aliviar a pressão na tubulação, porque se essa pressão for muito grande, ela pode produzir, por exemplo, vazamentos nessa tubulação. Então, nesses casos, são casos mais particulares, não são casos normais de trabalho da tubulação, mas são casos particulares que podem acontecer, daqui a pouco a gente comenta quando, certo? Onde essas pressões ficam muito grandes, normalmente pressões instantaneamente grandes, elas não ficam grandes por muito tempo, mas por alguns segundos ou frações de segundo, essa pressão atinge um valor exageradamente alto, certo? Quando ela atinge aqui um valor exageradamente alto, ela consegue comprimir a mola, empurrar o obturador e sair. Ao sair, a água é lançada para fora da linha de tubulação. Então, ocorre aqui um jogo de água, aqui, né? Não aqui nesse esquema que ela está fechada, aqui na esquerda, mas nesse esquema da direita, certo? Então, a água ela jorra para fora da tubulação. Então, perde-se água aqui num jogo para fora da tubulação, quando esse obturador é aberto. Lançando a água para fora da tubulação, nós fazemos com que a pressão aqui caia novamente. E aí, se a pressão cai, esse obturador, uma vez que ele está ali comprimido, né, ele funciona com a compressão ali de uma mola, essa mola ela se distende e aí o obturador fecha novamente a abertura, certo? Então, em que situações isso acontece? Quando a pressão no interior desses tubos atinge um valor elevado demais, que poderia causar ali uma ruptura do tubo preto, dessa tubulação, ou vazamentos, certo? Normalmente isso acontece quando há um fechamento muito brusco de uma válvula, causando ali um efeito transiente chamado de golpe de Ariete. Vamos tentar explicar melhor isso aqui num bloco de anotações, para que a gente tenha mais espaço, né, para fazer aqui alguns esquemas. Vamos imaginar, pessoal, uma situação onde a gente tem aqui um reservatório. Temos aqui um reservatório. Aqui com um nível de água situado dentro do reservatório, um nível de água. E aqui uma tubulação que parte desse reservatório.
e vai transferir essa água ou para uma rede ou para outro reservatório. Não interessa muito aqui para a gente saber para onde essa água vai. Nós vamos analisar apenas esse trecho, tá? Vamos imaginar que aqui a gente tem uma válvula, não uma válvula de retenção, mas um registro normal, por exemplo, um registro de gaveta. Vamos imaginar que aqui a gente tem um registro de gaveta. Aprendemos na aula de hoje que a função do registro de gaveta é liberar ou bloquear o escoamento. Vamos imaginar a situação então onde o escoamento está liberado, o registro de gaveta ele permite o fluxo da água passando por ele, sendo totalmente aberto. Mas, eventualmente, aconteceu alguma coisa aqui na tubulação já jusante do registro de gaveta e foi preciso dar alguma manutenção na tubulação. Lógico, essa manutenção às vezes pressupõe troca de tubulações, certo? Então, às vezes, ocorreu um vazamento aqui e essa tubulação ela precisa ser removida para instalar uma tubulação nova. Lógico que você não vai fazer isso com esse tubo cheio de água, então você vai fechar o registro de gaveta, certo? Para conseguir esvaziar esse tubo e fazer ali a troca. Então, esse registro de gaveta ele é fechado. Vamos observar uma situação em que o registro de gaveta ele é fechado bruscamente, certo? Então, ó, se o registro for fechado bruscamente, o registro sendo fechado bruscamente significa que o tempo de fechamento, vamos chamar esse tempo de fechamento aqui, é um tempo de fechamento que tende a zero, TF tendendo a zero, certo, pessoal? Isso não é bom. Esse fechamento brusco desse registro não é uma situação muito boa, porque ele vai produzir a seguinte situação. Vamos imaginar aqui, ó, um zoom dessa região, uma região situada aqui um pouco antes do registro, tá? Então, temos ali o registro de gaveta, temos aqui a gaveta que fechou, né? Essa aqui é a gaveta, aqui a gente tem o volante, né? Aquele volante onde a gente faz ali a manobra. Aqui é a gaveta que fechou, que bloqueou completamente o escoamento. Aqui a gente tem a tubulação. Parede de cima, parede de baixo da tubulação. Então, o registro de gaveta ele é fechado bruscamente. Então, aquela água que vinha no sentido do registro de gaveta, ela de repente encontra a parede fechada, tende a voltar. E ela volta rápido. Só que ao voltar rápido, ela vai entrar em choque com parcela de água que está vindo em direção normal do escoamento, certo? Então vai haver uma colisão, pessoal, de massas de água que estão no sentido normal do escoamento e daquelas que praticamente não foram avisadas em função do tempo de fechamento tão rápido que esse registro se fechou. Então, haverá aqui uma colisão entre essas massas de água. Essa colisão entre massas de água pode propiciar uma elevação muito grande da pressão nesses pontos situados antes do registro, certo? Em função dessa colisão entre essas massas de água que estão vindo e que estão voltando, tá? Então, a pressão ela pode ficar alta demais nesse trecho, vou até desenhar esse trecho aqui de vermelho, ó, nesse trecho que vem antes do registro de gaveta, nesses trechos situados antes. E essas pressões elevadas demais, eu vou pegar agora um caso exagerado, tá? Pode levar até a explosão dessa tubulação, se a parede dessa tubulação for fina demais, não tiver resistência suficiente para segurar as pressões internas dentro desse tubo, mesmo que essas pressões sejam instantâneas, ocorram em segundos ou em fração de segundos, certo? Esse é o caso mais grave. A tubulação explode. Essa tubulação ela explode nessa região. Casos mais normais, vazamento. Aquela água, em função da elevada pressão, ela vai vazar nas juntas das diferentes tubulações, certo? Nessa região. Então, o que colocar aqui antes do registro de gaveta como forma de prevenir essa elevação instantânea e brusca da pressão? Coloca ali a válvula de alívio. Certo? Então, coloca-se aqui antes uma válvula de alívio. O desenho pequeno ficou ruim aqui, né? Coloca-se ali a válvula de alívio. Se por acaso a pressão aqui for alta demais, essa válvula de alívio, ela elimina parte da água. Parte da água dentro da tubulação é eliminada naquele jogo, certo? Em função da compressão da mola, né? E aí a pressão volta a ficar pequena novamente.
né? Então, é uma peça, a válvula de alívio, vou chamar isso aqui de VA, é uma peça de proteção da tubulação contra pressões instantâneas que podem ser elevadas durante algumas situações muito particulares, como esse fechamento brusco do registro. Como evitar essas pressões muito elevadas? Não precisa ter tanta pressa de fechar o registro tão rápido assim no sistema em conduto forçado, pessoal. No sistema em conduto forçado você fecha o registro mais devagar, não precisa ter essa pressa toda ao manobrar ali o volante do registro, certo? Então é recomendável que esses fechamentos, principalmente em redes, em adutoras, seja um fechamento que se dê com velocidade pequena na manobra do registro, no volante. Você vai fechando lentamente, não precisa fechar tudo de uma vez, porque as pressões são muito altas naturalmente nessas tubulações de redes e adutoras, principalmente redes de distribuição de água que carecem de mais manutenção, né? Então, as pressões são altas. Então, fechar esse registro devagar, sem ser um fechamento brusco, pode evitar com que haja colisões muito intensas a ponto de causar uma sobreelevação muito grande dessa pressão durante esse regime transiente. Outra alternativa é colocar lá a válvula de alívio, que vai, como o próprio nome diz, aliviar as pressões nesse trecho de tubulação, mas é um alívio eliminando a água de dentro da tubulação. Conseguiram entender aqui o funcionamento das válvulas de alívio? Certo. Nós já temos o nosso tempo esgotado. Na aula de amanhã, nós vamos fazer a aula de manhã síncrona, certo? E aí a gente continua mais sobre esse assunto de perdas de cargas localizadas. Eu vou pedir para que vocês não saiam da sala para que eu salve ali a lista de participantes, tá certo?